Neste sábado, depois de 2 meses, enfim o Fluminense volta a jogar contra o Resende na cidade de Volta Redonda. Vai ser um vídeo bem curto, rápido, prático, objetivo. Desde já curta, compartilha, comente. A opinião de vocês que assistem é muito importante. E vamos falar, o Fluminense volta a jogar depois de 2 meses. Eu vejo alguns tricolores falando que o Fluminense não contratou tanto quanto deveria contratar. Na minha opinião, o maior reforço do Fluminense foi ter renovado com o Nino, com o Manuel, com o André, com o Ganso, com o Arias, com o Cano. Esse foi o grande reforço. O Fluminense contrata alguns jogadores que tendem a vir para ser titulares, que é o caso do Jorge. Pense que desde a saída do Caio Henrique a gente não tem confiança no lateral esquerdo. Traz o Keno, que é um jogador com um pouco mais de idade, mas que pode ser muito útil no Fluminense na temporada, não só no Carioca, no Brasileirão, na Libertadores. Desde que o Luiz Henrique sair, não tem aquele jogador que rabisca, que consegue num drible quebrar a marcação adversária. E alguns jogadores é para compor elenco. Alguns podem vir para brigar por uma titularidade, como é o caso do Guga, é o caso do Lima. Podem, mas o importante é ter elenco, porque em abril o Fluminense já vai estar jogando final dos estaduais, vai começar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então vai ter aquela semana de jogo domingo, quarto domingo, por mais que as datas FIFA sejam respeitadas. E vamos direto, antes de falar do jogo, vou falar, o jogo amanhã passa na Band, às 16 horas, na Rede Bandeirantes. Ou 4 horas da tarde, como alguns preferirem. E antes de falar do jogo, vou beber aqui. É só um refrigerantezinho, não é cerveja não. Em relação ao jogo de amanhã, é um jogo muito importante. Talvez o torcedor vai ter que ter aquela consciência que alguns jogadores ainda estão sem ritmo de jogo, porque ainda não jogaram esse ano, ficaram um bom tempo parado. Certamente alguns jogadores vão sentir o cansaço, talvez no final do primeiro tempo, alguns no início do segundo tempo, porque estão um tempo sem parar. E hoje tem essa utilidade, que você tem 5 substituições para fazer. Isso é muito importante. E qual seria o time que Fernando Diniz deve levar a campo amanhã? Por enquanto, a única certeza é que Guga nem viajou com o elenco. Provavelmente podemos ter possivelmente duas equipes. Uma equipe muito parecida com a que termina a última temporada, jogando com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, talvez com o Jorge entrando na lateral esquerda, André, Martinelli e Iago, com Ganso, Arias e Germán Cano. E esse time, essa escalação saiu até na Netflix. Mas também tem a possibilidade, que até que eu acho, porque você jogar com 3 volantes no brasileiro, ser um pouco mais cauteloso, é muito válido. Não é você jogar recuado, é você ter uma defesa mais segura, para o time poder trabalhar, se expor um pouco mais. Como que é contra o Resende, por mais que tenhamos que pregar respeito ao Resende, é um adversário de um nível técnico mais baixo. Então talvez, eu acho que o Diniz abra mão desse volante e joga com o time assim, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Jorge, André, Martinelli, Ganso, e aí o Keno jogando, não sei se pela ponta direita ou pela ponta esquerda, onde o Keno joga melhor. Só que o Arias se sente melhor pelo lado esquerdo. E aí na frente, o nosso homem-gol, Germán Cano. Essa possivelmente vai ser o time titular. Tipo, o Keno assumindo o lugar de Matheus Martins e o Jorge assumindo o lugar que por muito tempo, ano passado, foi do Caio Paulista. E assim, acredito que podemos sim estrear com uma boa vitória, porém, por o torcedor em casa se acostumar que talvez alguns jogadores vão ainda sentir ritmo de jogo. Ficaram um bom tempo sem jogar, voltaram a treinar no início de janeiro. Então é normal esse time sentir. E aí, como o Fluminense tem que jogar o Carioca inteiro, eu acho que tem que jogar boa parte das partidas com o time titular, para esse time titular ter ritmo, ter entrosamento. Até porque Jorge, Keno, que possivelmente vêm para ser titulares, tem que ter um entrosamento com o time titular e se adaptar ao estilo de Diniz, que é um estilo complexo de jogo. E em relação não somente ao Diniz, é o elenco. Você vai ter que mesclar times alternativos, até para o Diniz saber que quando você tiver um jogador com problema de lesão,
ou um jogador que tomou uma suspensão, como o André, na Copa do Brasil, que tomou amarelo, você já tem um time habituado a jogar com certos desfalques. E também dá ritmo a alguns jogadores que são reserva. Só que eu falo, ano passado, o Arias, o Martinelli, e o Cano eram reservas, o Ganso também era reserva. E esses jogadores viam titulares no estadual. Então, talvez usar times alternativos, até times reserva, é válido. Além de poupar o time titular de uma possível lesão ou um desgaste físico do início da temporada, é testar alguns jogadores que podem serem muito importantes para a temporada. Eu penso, nesse ano dá para ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. Então, jogadores como Guga, como Iago Felipe, como Michel Araújo, como Lima, como até Marrone, o Alan, que estão dizendo que estão treinando bem, esses jogadores já tem que ter algum ritmo de jogo para a temporada. Então, eu acho que é bom você mesclar ao longo da temporada contra o Resende. É bom começar com o time titular, e aí ao longo da temporada você vai mesclando, e alguns jogos usando o time reserva. O Fluminense joga nesse sábado, às 4 horas, transmissão da Bandeirante. E desde já, um ótimo final de semana a todos, que aproveitem, saudações tricolores.